Fala, galera! Top demais? Saudade de vocês, mano. Cara, nossa primeira aula, eu espero que Deus tenha falado com você, eu espero que você tenha honrado os seus pais e que você tenha colocado em prática isso. Eu quero te pedir algo, por favor, agora, cara. Pega essa aula, manda no grupo do WhatsApp da escola, manda para os seus colegas, manda para os seus primos. Cara, por favor, cara, manda essa aula para alguém, faça essa missão, beleza? E vamos lá. Galera, a nossa primeira aula, nós falamos sobre não existe família perfeita, e não existe mesmo, e nem vai existir, mas ela é a família que Deus nos deu, por isso nós devemos amar os nossos pais, amar essa família, independente das diferenças, porque nós somos diferentes mesmo. Mas hoje a nossa aula, nós vamos pegar um caminho diferente, beleza? Mas eu queria muito de verdade que você compartilhasse essa aula, cara. Deus vai falar com muito amigo seu, Deus vai falar com você, assim como Deus falou comigo, beleza? Ou seja, para a nossa segunda aula, o tema é a grande família de filhos de Deus. Repete comigo. A grande, de filhos de Deus. Pegou a visão? Por quê? Porque na primeira aula nós falamos sobre família. Para nós honrarmos nossos pais, para nós amar os nossos pais, os nossos irmãos, enfim. Mas hoje eu queria falar de uma família maior, de uma família mais perfeita. Não que os nossos pais são pais ruins, não é isso. Mas é que nós vamos falar da família de filhos de Deus. Nós vamos falar de paternidade. Nós vamos falar do nosso pai perfeito. Então fica ligado aí. Presta atenção nisso aqui. Você já se decepcionou com sua família? Alguma vez seus pais te abandonaram? Seus irmãos pisaram na bola com você? Fala para mim. Você já passou por isso? Deixa eu contar uma história para você. Tinha uma criança que com 8 anos de idade, vivenciou na sua casa cenas trágicas, cenas de problema, cenas de discussão. Esse filho passou parte da sua infância numa família cheia de problemas. E aos 8 anos de idade, este filho deixou de ter presença materna. A mãe não o abandonou de fato, mas foi morar em outro lugar. O pai era um pai mais ausente do que presente, porque viajava a semana inteira a trabalho. E esse filho, ele precisou ir morar com os avós. Este filho cresceu com rancor no seu coração, porque ele não se sentia amado pelo pai, por ser um pai ausente. Ele também não se sentia amado pela mãe, por morar fora. Este filho, ele não entendia o que era a paternidade de Deus. Esse filho não entendia o que era a paternidade de pai daqui da terra. Porque ele era um pai ausente. Mas para isso, ele precisou encontrar uma outra paternidade. Ele precisou descobrir formas de suprir este vazio. Para isso, ele precisou descobrir isso aqui.
Ele precisou descobrir que ele é filho. Você é filho. Você é filho do Pai perfeito. Você é filho do Pai dos céus. João, capítulo 1, versículo 12, diz assim: mas a todos quanto os receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Deixa eu te falar uma coisa. Você é filho. Você é filha. O propósito não é falar que os seus pais são ruins. O propósito não é falar que os seus pais são ausentes, não é isso. Mas quando você entende que você é filho de Deus, que você é filha de Deus, você entende a paternidade divina. Essa história que eu contei antes é a minha história. É a história da minha infância. É a história do meu abandono. É a história do meu sofrimento. É a história do passado que me machucou por muitos anos. Até que eu descobri que eu era filho de Deus. Até eu descobri a paternidade divina, a paternidade do Pai. Até que eu entendi, como diz aí em João, capítulo 1, versículo 12, que eu precisava crer em Cristo para que eu fosse adotado como filho. Quando eu entendi isso, eu entendi que eu era filho. Deixa eu te falar uma coisa, você é filho. Talvez você tenha passado alguma dificuldade de abandono. Talvez os seus pais são pais vivos, e você é filho de pais vivos. Como é que é aquela frase? Eu esqueci. Filho de pais, enfim. Talvez os seus pais sejam vivos, mas é como se não tivessem. Ou seja, você precisa entender uma coisa. Você é filho de Deus, cara. Você é filha de Deus. Você é filha do Pai. O Pai que não te abandona. Por isso, versículo 2, o segundo ponto. Além de você ser filho do Pai, você é filho do Pai perfeito. Mateus, capítulo 6, versículo 9. Jesus está ensinando os discípulos a orar. Jesus diz assim: quando vocês orarem, fala o seguinte: Pai nosso que está nos céus, santo seja o teu nome. Sabe o que Jesus quer falar? Jesus quer falar para os discípulos assim: quando vocês forem orar, orem assim: Pai nosso que estás no céu, santo é o teu nome. Nós aprendemos que a primeira coisa, o primeiro ponto é: nós somos filhos de Deus. A segunda coisa é: esse Pai é Deus, e por ser Deus, Ele é perfeito. Talvez você tenha passado na sua infância, ou você esteja passando agora, alguma dificuldade. Talvez você tenha, ou você esteja sofrendo com o abandono de alguém, de um pai, de uma mãe, daquela pessoa que te criou. E talvez, assim como eu, você se sinta alguém abandonado. Mas presta atenção, se os nossos pais são falhos, o Pai perfeito não é falho. O Pai perfeito não erra. O Pai perfeito nunca vai te decepcionar. Por quê? Porque Ele é o Pai perfeito. Anota essa frase aí. Anota essa frase. Olha só. Deus te adotou no passado para você ser filho no presente. Vou repetir para você anotar. Deus te adotou no passado para você ser filho no presente. Sabe o que isso significa?
Isso significa que se você se sentiu abandonado, ou se você se sente abandonado, ou se o diabo, se o inimigo quer colocar no seu coração que você é rejeitado, deixa eu te falar uma coisa, você foi adotado. Você foi adotado pelo Pai perfeito. O Pai perfeito não vai te abandonar jamais. O Pai perfeito não vai te decepcionar jamais. Se querem colocar na sua cabeça, no seu coração, que você é rejeitado, que você é abandonado, presta atenção, você não é, porque você é filho. Porque você foi adotado em Cristo. Porque Jesus Cristo te deu acesso ao Pai. Por isso você é amado. Por isso você é amada. E isso não te torna perfeito. Isso te torna filho. E se tornar filho, faz com que você tenha em mente a missão do Evangelho. A missão que te transforma, a missão que te impele, a missão que te leva além. E a missão de Deus para você é: filho, filha, se sinta filho, se sinta filha, hoje, agora, porque eu te amo. É o que Jesus te fala, Jesus te ama, sinta-se filho adotado por Ele. Para a gente partir para o final, eu queria que você entendesse algo. Ao olharmos para a Bíblia, nós enxergamos que houve e percebemos que tem um homem que jamais nos abandonaria. E esse homem, ele é alguém que não seria jamais abandonado pelo Pai. Esse homem é Jesus, que por amor nos conectou com o Pai. Jesus, ele tinha certeza absoluta, que ele jamais seria abandonado pelo Pai. Mas, mesmo assim, ele escolheu, entre aspas aqui, abandonar o Pai. Ou seja, ele escolheu deixar o Pai para vir até nós, nos salvar dos nossos pecados, nos libertar do império da treva, da morte. Jesus, ele sabia que jamais seria abandonado pelo Pai, mas ele fez questão de deixar o Pai para vir ao nosso encontro, para nos tornar filho de Deus. A missão de Deus é nos amar, nos salvar, para que nós nos sintamos filhos. Para que você que está assistindo essa aula se sinta filho. Para que você, menina, se sinta filha. Você é filha de Deus. Você é filha amada. Ei, boy, viaja. Você é filho de Deus. Você é filho amado. E se tornar filho, não te dá o direito de viver uma vida de pecado. Não te dá o direito de viver uma vida de qualquer maneira, pelo contrário, te dá o direito de amar Jesus, de se entregar a Ele por tanto amor. Sinta-se filho, sinta-se filha. Olhe para aquele que nos conectou por amor. Olha para aquele que escolheu sair da presença maravilhosa e graciosa do Pai, para vir ao nosso encontro, nos salvar dos nossos pecados. Você tem o exemplo do filho que deixou o Pai, para que nós nos tornássemos filhos. Jesus nos deu o direito de sermos co-herdeiros com Ele.
A cruz de Cristo, quando Jesus estava nela pendurado, e quando Jesus gritou, está consumado, naquele momento os nossos pecados foram perdoados, naquele momento Jesus nos tornou filhos e filhas. Você é filho e filha, porque Jesus morreu para te salvar numa cruz. Porque Jesus foi pendurado no madeiro, foi exposto à nudez, passou o que passou, para que nós entendêssemos da paternidade de Deus. Guarda isso no seu coração. E entenda, primeira coisa, nós somos filhos e filhas. Segunda coisa, não de um pai qualquer, não de um pai que nos abandona, não de uma mãe que nos abandona, não daquela pessoa que te criou, porque pai e mãe é quem cria de fato. Mas isso faz com que nós entendêssemos que existe um pai perfeito. Este pai não vai te abandonar, este pai não vai te decepcionar, pelo contrário, esse pai vai te amar mais e mais, porque ele já te amou, entregando aquilo que ele mais amava, Jesus Cristo, para morrer na cruz por mim e por você. E para a gente finalizar, eu queria que você anotasse a missão. A missão é: persevere, ame e ore pela sua família. Faça isso, cara. Segunda coisa, sinta-se filho, filha de Deus. Por quê? Porque isso é um exercício. Quando você estiver mal, quando você estiver triste, quando você estiver se sentindo rejeitado, rejeitada, abandonado, abandonada, fale para o seu coração, assim como o salmista falou. O salmista falou assim: por que te abates dentro de mim, ó minha alma? Espere em Deus. Faça o exercício. Quando a ansiedade bater a porta, quando a depressão bater a porta, fale para o seu coração: eu sou filho, eu sou filha. Terceira coisa, apresente essa paternidade de Deus aos seus colegas, aos seus amigos. É injusto você saber que você é filho de Deus, que você é filha de Deus, sem colocar em mente a missão do Evangelho, sem colocar em mente a missão de Deus. E a missão mais profunda é: não fique com isso só para você. Pelo contrário, apresente a missão da paternidade de Deus para o seu próximo. Leve a missão de Deus. Lembre-se disso. Você não faz missão, você é missão, adolescente. E a missão é hoje: eu preciso levar a paternidade de Deus. Eu preciso levar a missão de Deus, de que eles são filhos e filhas. Faça isso. Que Jesus te abençoe. Que Jesus te use na vida dessa galera, para que você seja bênção na vida dessas pessoas que precisam tanto, cara, saber que são filhas e que são filhos. Beleza? Vamos orar? Deus, obrigado por este momento. Obrigado, Deus, por ter nos amado de tal maneira que entregou o seu filho. Sim, Pai. O Senhor entregou o seu filho para vir numa cruz, para morrer numa cruz, para que nós nos sentíssemos filhos, Pai. Obrigado, Deus, porque nós sabemos que ainda, como diz a Tua palavra, ainda que os nossos pais nos abandonem, os nossos amigos nos abandonem, nós podemos olhar para a Tua paternidade, Deus. A paternidade perfeita, a paternidade maravilhosa, a paternidade que não erra. Obrigado, Deus. Obrigado porque nós somos filhos e filhas, assim como Jesus é um filho, Pai. E por isso nós agradecemos, porque neste momento nós nos sentimos filhos. Esse adolescente que assiste essa aula também se sente filho, se sente filha. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Valeu, galera. Deus abençoe. Não esquece mais dessa aula. Tamo junto.